galera do terceiro ano. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa, né? O tema de hoje é intertextualidade, certo? Nós estudamos os implícitos, agora intertextualidade, tá certo? Pois bem, alguém já deve ter visto essa imagem, né? Mona Lisa é uma obra de arte, né, produzida por Leonardo da Vinci, certo? Bom, aí eu tenho aqui outras cópias aqui, tá? Eu tenho aqui o Maurício de Souza, pintou aqui a Mônica, né, representando a Mona Lisa, né? Tá? Nós temos aqui também uma outra obra de arte aqui, tá? Já com a figura de uma pessoa aqui, né? Eu não me lembro se é o rei da França, mas é coisa parecida, né? Aí eu tenho aqui o comercial do Bombril, né? No comercial do Bombril, o ator aqui, eu não me lembro o nome, tá? Fazendo a propaganda do Bombril, personalizado com a imagem da Mona Lisa, né? Uma obra de arte muito famosa, todos conhecem. Gente, o que é intertextualidade? A intertextualidade é a comunicação que há entre os textos, né? Então, é um texto falando de outro texto. Então, essa articulação entre os textos, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a música do Legião Urbana, Monte Castelo, né? E eu tenho aqui uma poesia de Camões. Na música aqui do Legião Urbana, Renato Russo escreve assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conheço que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Eu quero só destacar o trecho onde ele diz aqui, ó. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Camões fala essa mesma coisa aqui no seu poema. Ele diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Bom, o que é isso, gente? Há uma relação entre os textos, né? O texto, há uma comunicação do texto. Você tem aquela ideia de que, eu já vi isso em algum lugar. Então, isso que acontece com os textos é chamado de intertextualidade. O que é essa intertextualidade? É a comunicação de um texto com o outro, né? Vamos aqui para a intertextualidade, esse palavrão, né? Bom, o autor diz aqui: todo o texto é absorção e transformação de outro. A linguagem poética se lê pelo menos como dupla. Já Boescu fala o seguinte: não é possível ler senão comparativamente, ou seja, racionalmente. Não se trata tanto da opção entre comprar e não comprar. Não há de fato como comparar. Toda leitura é ativação, partilha a cooperação interpretativa. Carvalhal diz o seguinte: a noção de intertextualidade abre um campo novo e sugere modos de atuação diferentes ao comparativista, principalmente as novas ações sobre produtividade dos textos literários. Comprometem a também velha concepção de originalidade, né? O que é algo original, né? Então, será que um texto ele não é uma cópia de outro? O que é essa intertextualidade? Aí nós temos aqui o conceito, né? A intertextualidade nada mais é do que o conceito mais importante nos dias de hoje, quando falamos sobre criação artística, colocando então nesse caldo
de arte à literatura. É muito difícil nós nos depararmos com algo realmente original, atualmente no meio da cultura e do entretenimento. E isso se deve ao exercício constante da comparação, onde estabelecemos quase sempre aproximações entre uma criação e outra. Então a intertextualidade é uma aproximação entre um texto e outro, né? É a comunicação entre os textos. Mesmo que sem a intenção, o que estamos fazendo é comprovar a ocorrência da intertextualidade. Sendo assim, a intertextualidade nada mais é do que o cruzamento de texto com outro ou outros, muitas vezes utilizado conscientemente, sendo parte fundamental da criação do autor. Comporta-se não como plágio involuntário, mas frequentemente é um dos objetivos de determinada obra a citação explícita para fins de referência, homenagem ou ainda a paródia, né? A intertextualidade, né? Na prova do Enem, a maneira como são explicitados seus conteúdos, habilidade, fala-se muito sobre as questões como diversidade de gêneros textuais, o texto em interação com diversos contextos, ou seja, o texto interagindo com diversos contextos, né? E compreensão diversa de linguagens textuais e artísticas. Há basicamente duas maneiras de se perceber a intertextualidade, tá? Uma delas é a explícita, facilmente notada, e parte do corpo do texto, geralmente apoiando-se justamente o conhecimento do senso comum, por parte do leitor-espectador, tá? Vamos dar um exemplo claro aqui. Quem nunca assistiu o Shrek, né? O Shrek, por exemplo, é fundamental a presença, no filme do Shrek, é fundamental a presença de diversas referências dos contos de fadas. Quem já percebeu lá o Gato de Botas, por exemplo? O Gato de Botas, ele vem de um conto, né? De uma história infantil, o Gato de Botas, a história do Gato de Botas. Lá aparecem também as personagens na trama, como a Rapunzel, a Branca de Neve, a Cinderela e muitos outros personagens, né? Então, sobra espaço para as citações, até do filme Matrix, né? Tem um momento lá que elas imitam uma ação do filme Matrix. Quem já assistiu esse filme do Shrek, né? Vai perceber esses personagens. O que é isso, gente? É a comunicação que há entre as obras. O filme Shrek, ele reúne vários contos, né? Como o Gato de Botas, Branca de Neve e a Cinderela, né? Lá tem o príncipe também da Bela Adormecida, né? Então isso é intertextualidade. Então quando você percebe dentro de uma obra a citação de outra obra, né? Ou elementos de outra obra inserido nessa obra, é chamado de intertextualidade. E essa intertextualidade aqui ela é explícita, né? Olha só a intertextualidade presente aqui na história de Maurício de Souza, né? A Mônica passa de frente ao espelho e diz: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? Tá. Aí ela volta aqui, quem que ela consente? Onde é que está a intertextualidade? Está aqui, ó. Tá? Tá aqui. Essa frase aqui, ela é citada, né, em uma história, né, em um conto de fada, né, a história do espelho, né. Bom, essa história do espelho, espelho meu, está lá na Branca de Neve, né. Todo mundo sabe que a história do espelho, espelho meu é da Branca de Neve. A rainha lá, a madrasta da Branca de Neve, né? Sempre ia na frente do espelho e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Tá? Então isso é intertextualidade, gente. É quando eu encontro elementos de uma obra em outra, tá certo? Isso é intertextualidade. Olha aqui, que o Maurício de Souza escreveu aqui, lá na sua revista em quadrinho lá, né? Os Três Porquinhos. Tá aqui, ó. Você tem certeza
de que não está na história errada o Cascão, né? O Cascão todos sabem que ele não gosta de tomar banho, né? É o porquinho lá. E aí ele aparece aqui na história dos 3 porquinhos, né? O lobo atrás dos 3 porquinhos, né? Então isso aqui, gente, é intertextualidade. É quando eu encontro elementos de um texto em outro, tá certo? Olha só. Olha o Cascão novamente aqui, ó. Por favor, conta só mais uma mentira, né? O Pinóquio é uma personagem de uma outra história, não tem nada a ver com o Cascão, né? Com o Maurício de Souza. Então, isso aí é que é intertextualidade, certo? Essa aqui é a intertextualidade explícita, né? Então, outro caso de ocorrência de intertexto é quando este está implícito, mais subjetivo, portanto, dependendo muito do olhar do leitor, espectador, para ser encontrado e muitas vezes colocado de forma inconsciente pelo autor, sem um propósito, né? Então você percebe ali, de forma implícita, né, influências de uma obra dentro da outra. Tá? Às vezes o autor não teve nem a intenção. Quem nunca assistiu quem já assistiu a saga Crepúsculo, por exemplo? Tá? A história da saga Crepúsculo, por exemplo, ela tenta renovar os mitos vampíricos, tão presentes na cultura de massa, né? Tá aqui a saga Crepúsculo. Então, ela abre espaço para a velha história do amor proibido, que remete a Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, né? A Bela é uma humana, né? E nós temos aqui o vampiro lá, o rapaz, não me lembro o nome. É um vampiro, né? Então, amor proibido, com direito a referência com a Bela e a Fera, né? Ou seja, isso a gente vai perceber de forma implícita, né? Uma relação da Bela com o monstro, né? Olha só, o Drácula, né? Ainda que não se consiga evitar outras referências clássicas do gênero, como o Drácula, né? Então essa intertextualidade implícita a gente percebe, né? Pela temática, né? Pela temática. Tá? Olha a Bela e a Fera aqui, ó. Tá? Ó, a Peach. Amanhã eu vou revelar, depois eu penso em aprender. Daqui uns dias eu vou dizer o que me faz querer gritar. No mês que vem tudo vai melhorar. Só mais alguns anos e o mundo vai mudar. Ainda temos tempo até explodir. Quem sabe quanto durar. Não deixe nada para depois. Tá? O Horácio, no Carpe Diem, diz assim. Carpe Diem, o Horácio diz: não inadeques muito, é cruel querer saber que fim nos reservam os deuses, nem fiques consultando os números babilônicos. Pode ser que Júpiter te conceda muitos invernos, ou somente estes últimos, como expressa agora o mar Tirreno ao bater nas rochas. Se sensato, bebe teu vinho e abrevia as longas esperanças, pois o tempo foge enquanto aqui parlamos. Curte o dia de hoje, não te fiéis no futuro. Né? Então, aqui há uma paráfrase, né? Ele parafraseia, no caso aqui eu tenho aqui uma intertextualidade de sentido, né? A intertextualidade ela não demonstra falta de originalidade necessariamente, mas muitas vezes há uma nova noção sobre o que é originalidade. Inferir que um texto utiliza outro texto na sua construção é um exercício comparativo comum do ser humano. Olha só aqui a canção do exílio aqui, ó. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Tá? Eu tenho um trechozinho do hino nacional aqui, ó. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então eu encontro aqui no texto aqui de Gonçalves Dias um trecho
do hino nacional, né? Então, isso é intertextualidade, essa comunicação que há entre os textos, viu, gente? Aí, depois disso, muita gente já, como é que se diz? Parafraseou, ou muita gente já fez paródia, né? Da Canção do Exílio. Por exemplo, Drummond de Andrade assim: um sabiá na palmeira, longe, estas aves cantam um outro canto, o céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata é o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe, onde tudo é belo e fantástico, só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe, ainda um grito de vida e voltar. Para onde tudo é belo e fantástico, a palmeira, o sabiá, o longe. Então, aqui é a nova canção do exílio, isso aqui é escrito por Drummond de Andrade, tá? Bom, quando falamos sobre o Enem, há um termo importantíssimo que é sempre lembrado, né? Interdisciplinaridade. A possibilidade de, por exemplo, poder ler um texto a partir de perspectivas diversas. Pode vir a ser um indício de intertextualidade, né? Olha só. Dê uma mordida e ofereça o resto para o Adão. Aí, chop, chop, chop. A Magali comeu tudo, tá? Isso é uma intertextualidade. Quem nasceu para Magali nunca chega a Eva, né? Bom, há uma intertextualidade aí, porque nós temos elementos aí, por exemplo, temos a serpente, a maçã, né? Todo mundo sabe lá daquela passagem da Bíblia, onde Eva come o fruto proibido e oferece para Adão, né? Então aqui de forma bem humorada, eles fazem aqui uma paródia, que é também uma intertextualidade, né? Pois bem. Então, eu tenho aqui algumas questões do Enem, né? Eu não vou falar a respeito delas. Então, a nossa aula de hoje encerra por aqui, gente, tá? Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.